com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu convido você a abrir seu coração para receber uma dose de fé da palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Veja o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria, porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e em seu nome será a esperança de todo o mundo. Essa palavra, essa profecia citada pelo Mateus, é interessante você saber que o apóstolo Mateus, ele fez uma biografia de Jesus, mostrando Jesus como o Messias, como o leão da tribo de Judá, como aquele que era o cumprimento de todas as promessas. O Evangelho de Jesus, às vezes, para você que não sabe, os 4 evangelhos, eles têm uma finalidade. Todos os autores foram direcionados pelo Espírito Santo para mostrar uma face de Jesus, para mostrar um lado de Jesus, o Filho de Deus. Eles foram escritos anos depois que Jesus morreu, aproximadamente no ano 40 depois de Cristo, e o depois de Cristo começa com o nascimento de Jesus. Então, anos 20, 15, 25 anos depois que Jesus subiu aos céus, os evangelhos foram escritos, cada um em um tempo, não foi nada combinado entre os escritores, porque o autor do Evangelho de Mateus é Mateus, e de Marcos é Marcos, de Lucas é Lucas, e de João é João. Mas eles não combinaram entre si. Vamos aqui escrever? Não, eles direcionaram esses ensinamentos sobre Jesus para pessoas reais. Eles escreveram para um povo, eles escreveram para uma classe de irmãos, de pessoas que estavam ouvindo falar sobre Jesus, mas ainda não conheciam a história de Jesus. Então elas precisavam receber todas aquelas informações sobre o nascimento, sobre as profecias que iriam se cumprir. Elas precisavam conhecer sobre esse Jesus que estava sendo pregado pelos apóstolos, porque aonde quer que eles iriam, eles falavam do amor de Jesus, mas eles precisavam falar para as pessoas quem era Jesus, porque como você vai acreditar, como apresentar alguém para uma pessoa sem você falar a história dessa pessoa, sem falar o legado dessa pessoa, sem falar a missão dessa pessoa? E o Mateus, ele escreve esse evangelho para os judeus que estavam sendo evangelizados sobre Jesus. Os judeus que conheciam as escrituras, os judeus que conheciam Moisés, os judeus que conheciam o povo de Israel, que conheciam as profecias e as promessas de Deus para Abraão, Isaque e Jacó. Eles que sabiam e que aguardavam, eles precisavam entender agora que esse Messias proferido pelos profetas, proferido pelos antepassados, esse Messias, ele veio. E Jesus, ele disse certa vez para os seus discípulos que eram para que eles pregassem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel e depois pregasse esse evangelho para o mundo inteiro. E foi isso que eles fizeram. Então Mateus, ele chega com essa biografia de Jesus, e o que é uma biografia? É um relato da história de alguém. Ele chega agora contando um relato da história de Jesus Cristo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para os judeus e os israelitas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus, mas conheciam Moisés, conheciam as escrituras, conheciam os profetas, conheciam a lei, conheciam os costumes judaicos e conheciam a profecia e a promessa de um libertador para Israel. Só que naquele tempo que Jesus veio quando o povo de Israel, principalmente o povo judeu, estava vivendo sob o domínio do Império Romano. E havia anos que eles estavam sob o domínio do Império Romano, tendo que pagar imposto para César. E era uma revolta no coração dos judeus ter que pagar imposto para César. Tanto que em uma das passagens, eles testam Jesus dizendo: é lícito, a gente tem que pagar imposto para César ou não?
querendo pegar Jesus, querendo colocar Jesus contra os judeus ou contra o Império Romano, querendo arrumar uma forma de matarem, de prenderem Jesus. E Jesus diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas quando eles questionam Jesus sobre o imposto, e quando eles falam sobre essa questão, querendo pegar Jesus, mostra que havia uma revolta dentro desse povo de viver à mercê do Império Romano, de ter que pagar tributos e impostos para o imperador romano, César. E aí, nesse tempo, eles pensavam, poxa, o Messias vai se levantar agora para nos libertar dessa prisão. O Messias vai vir agora e ele vai nos libertar de todas essas coisas, mas Jesus veio de uma forma diferente. Jesus, ele veio para curar e libertar as pessoas, não de uma prisão física. Porque se Jesus libertasse, se Jesus fizesse uma revolução em Israel, fizesse uma revolução ali entre o povo judeu, para poder se libertar do Império Romano, quando Jesus morresse, viriam outros inimigos e aprisionariam eles. Porque fisicamente estamos fadados a cair naquilo que nos prendia. Sem um poder espiritual, sem o poder de Jesus para vencer as nossas cadeias e aprisionamentos espirituais internos, estamos fadados a achar uma solução humana. Se você acha uma solução humana, provavelmente lá na frente você vai ter outro problema. Nós precisamos entender que o nome de Jesus, ele está sobre nós e nos dá vitória sobre todas as coisas. Então eles esperavam que Jesus viesse e fizesse guerra. E Jesus não veio fazer guerra. Jesus, ele veio curar pessoas enfermas. Ele veio libertar pessoas cativas. Ele veio mudar a mente das pessoas, porque Deus que nos criou sabe que quando o nosso interior muda, quando a nossa mente dentro de nós é transformado, é mudado, quando os nossos pensamentos mudam, aí sim, exteriormente podemos produzir boas ações. Podemos mudar o nosso exterior, o fora, o lado de fora, quando nós mudamos o lado de dentro. Mas existem pessoas que mudam o lado de fora e o lado de dentro ainda continua sujo, ainda continua preso, ainda continua amarrado. Foi o que Jesus disse aos fariseus: vocês limpam o exterior do copo, vocês limpam o exterior do prato, vocês estão aí aparentemente, fisicamente, muito bem, resolvendo todas as questões aí, né? Tá tudo tranquilo para vocês externamente, mas dentro de vocês estão sujos. Vocês estão imundos, vocês estão parecendo sepulcros caiados. Dentro de vocês existe morte. Dentro de vocês não tem nada frutífero, não tem nada de bom. Do coração de vocês está saindo muito homicídio, muita maldade, muita ganância. Porque vocês precisam limpar dentro. Então o que o reino de Deus veio fazer, que Jesus veio fazer, nos apresentar o reino de Deus e nos mostrar um reino, não um reino externo apenas. Porque se for só fora, só do lado de fora, se for só materialmente que Deus quer nos abençoar, se for só fisicamente, familiarmente, se for só as coisas externas que Deus quiser fazer na nossa vida, nós vamos estragar de novo. Nós somos capazes, nós somos mestres em estragar as coisas. Mas Jesus, ele veio para fazer uma transformação interna. Porque se ele muda o seu coração, se ele muda o seu interior, se você permite Jesus entrar dentro de você e transformar o seu ser, a sua pessoa interna, se dentro de você aprende com Deus a amar o próximo, a perdoar, se você dentro de você aprende a ser bom, você aprende a ser caridoso, você aprende a sofrer muitas vezes o dano para ter paz, porque Jesus diz que no que depender de vocês tenham paz com todos os homens. Se dentro de você, o seu homem interior, o seu coração, os seus sentimentos, que são guiados pelos seus pensamentos, pela forma que você pensa, se dentro de você é transformado, externamente, exteriormente, pode ter certeza que tudo irá bem, que você saberá fazer as coisas da forma certa, que você saberá entrar, saberá sair, que você saberá estar e permanecer em qualquer lugar. Você não vai precisar ter medo do que vai acontecer, porque dentro de você, Jesus transformou sua mente, Jesus transformou seu coração. Gente, nós somos o que pensamos. Por isso nós temos que rever os nossos pensamentos. O que eu penso? O que eu penso sobre Deus? O que eu penso sobre a vida? O que eu penso sobre mim? Nós somos o que pensamos. Nós somos guiados pelos nossos pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Colossenses que dentre tudo, se eu não me engano é Filipenses, que dentre tudo que nós devemos pensar, os nossos pensamentos devem ser os pensamentos do alto.
que dentre todas as coisas que devem ocupar o nosso pensamento, essas coisas devem ser as coisas de cima. Amor, bondade, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que existe uma virtude, tudo que existe um louvor, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Que nós devemos pensar nas coisas de cima e não nas da terra. Porque se nós pensamos nas coisas da terra, nós estamos fadados a fracassar, como tudo que é da terra fracassa. Mas se pensamos nas coisas do céu, nós não vamos fracassar. Porque as coisas que vêm do céu, tudo que vem do céu é bom. Porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, vem descendo do céu. Então nós devemos ter o nosso pensamento nele. Então Jesus não veio para poder fazer guerra, para resolver problemas externos. Jesus veio para transformar o interior das pessoas. Ele veio e a palavra se cumpriu. O que o profeta Isaías tinha dito, que foi a missão, foi a mensagem que Mateus quis passar para os judeus, é que Jesus era o cumprimento das promessas. Ele escreveu para os seus irmãos israelitas dizendo: Jesus é o cumprimento das promessas. E ele veio, não foi para trazer uma libertação externa. Ele veio para transformar o nosso coração. Sabe por quê? Porque ele não vai lutar. Ele não vai gritar. Ele não vai vencer as coisas levantando a voz em público. Ele não vai fazer isso. Não é assim que ele vai fazer, chamando o povo para a guerra. Porque era assim que os judeus pensavam. Eles pensavam de modo natural. Eles pensavam que o livramento de Deus viria de forma natural. Mas na verdade o livramento de Deus veio do céu. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Então diz a palavra de Deus que esse Jesus Cristo que veio, proferido pelo profeta Isaías, o amado, aquele que dá tanta alegria para Deus, o Pai. Jesus, ele seria cheio do Espírito Santo. E ele proclamaria a justiça para as nações. Ele esmagaria a cana quebrada. E ele também ele diz a palavra, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa. Ou seja, Jesus não veio para poder tirar o que já estava. Ele não veio para mudar o que já estava. Ele não veio para arrancar, para desfazer. Ele veio para fazer novo. Não foi para consertar. Ele veio para fazer novo. Ele veio para trazer um reino de Deus de verdade. Ele veio para fazer o novo, trazer o novo sobre as nossas vidas. E o nome dele seria esperança para todo mundo. Em qual nome você se apega? Ao nome de quem você clama? Você clama por quem? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Não existe nenhum nome dado na terra aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá desceu, Jesus Cristo. Não existe outro nome que devamos fazer orações, não existe outro nome que devamos clamar, não existe outro nome que nós devemos colocar a nossa esperança, a não ser o nome de Jesus. Porque Jesus salva, porque Jesus cura, Jesus liberta. E Jesus não é um personagem, Jesus não é apenas um santo homem, Jesus não é uma pessoa, ele é o próprio Deus encarnado, que veio em carne, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Todos os outros homens e mulheres que de alguma maneira foram pessoas de Deus na terra, apesar de serem venerados, admirados, estão nos seus túmulos. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E não existe nenhum nome que possa salvar, a não ser o nome de Jesus Cristo. Só ele é digno de louvor, só ele é digno de honra, só ele é digno de glória, só ele merece toda a exaltação, só ele merece toda a nossa adoração, só ele merece toda a nossa esperança, só ele, só Jesus. Porque o nome dele está acima de todo nome. O nome dele é exaltado para sempre. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então eu quero que você entenda, meu querido, minha querida, você que me acompanha na 90.9 ou pela rede social. Entenda, não existe nenhum nome que possa mudar a sua história, mudar a sua vida, transformar você, a não ser o nome de Jesus. E a mudança que Deus deseja fazer na sua vida não é de fora para dentro,
é de dentro para fora. Porque quando o seu homem interior é transformado pelo poder de Jesus Cristo, a sua vida externa, o seu exterior também é transformado. Mas como assim, irmã Poliana? Aí eu já vou te contar que Jesus é a palavra. Jesus é o verbo vivo que se fez carne. A palavra de Deus é Jesus. Quando você lê, você crê, você pratica essa palavra, Jesus está vivo dentro de você. Ele transforma seu coração através da sua dedicação, da sua busca, da sua sede em conhecer a Bíblia, em conhecer a palavra de Deus. Não como homem, não com a visão humana, mas pedindo o Espírito Santo para te ensinar. Jesus se revela a você. Jesus se revela a quem tem interesse. Jesus se revela para quem o busca. Por isso a palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. O nome de Jesus é poderoso. E sobre o nome de Jesus nós temos poder para vencer todas as adversidades. Que o nome de Jesus esteja sobre a sua vida hoje. Que o nome de Jesus transforme a sua vida hoje. Que o nome de Jesus, que o poder do nome de Jesus se derrame sobre a sua vida hoje. Para que você entenda que é com Jesus, diz a palavra, que Ele vai fazer a justiça vitoriosa. Ou seja, não existe nada que Jesus não tenha vencido. Jesus já venceu todas as coisas por nós. É no nome dEle que nós temos esperança. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Te louvo, Jesus. O Teu nome é sobre todo nome. Não existe nome de ninguém que seja igual ou maior do que o Teu. O Teu nome está sobre todos. E ao Teu nome foi dado poder nos céus e na terra. O Teu nome é bendito eternamente. O Teu nome, Senhor, é a nossa vitória. O Teu nome, Jesus. O Teu nome, Jesus. O Teu nome tem poder para quebrar cadeias e grilhões. O Teu nome é maravilhoso. E eu oro nessa tarde pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que me acompanha. Que nós possamos entender que é pelo Teu nome. E que não só pelo Teu nome, apesar que o Teu nome é tudo, mas que possamos decidir viver uma vida baseada no Teu nome. Que possamos decidir viver uma vida em obediência ao Teu nome. Que possamos viver uma vida digna de carregar o Teu nome. Que sejamos dignos, Jesus. Que sejamos dignos. Não por causa de obras, não porque a gente acha que merece, mas porque o Senhor nos amou primeiro e nós podemos te amar. Mas porque nós decidimos te seguir. Mas porque decidimos carregar sobre nós o Teu nome. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada pessoa que me ouve agora, aonde quer que ela esteja. Que o Teu nome, Senhor Jesus, seja engrandecido na vida dessa pessoa. Que o Senhor seja Senhor, que o Teu nome esteja exaltado sobre a nossa vida, para que possamos, Senhor, andar debaixo dessa graça maravilhosa, de ter o Teu nome conosco, de ter o Teu nome sobre nós. Ponha em nós o Teu nome, Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém.